Por um descuido, Renata quase atropela um motociclista. Ele freia, mas acaba caindo. Renata e Antônio descem para ajudá-lo. O rapaz, Aníbal, afirma que está bem, mas eles insistem em socorrê-lo. Augusto, desconfiado, pergunta a Ezequiel qual sua relação com Neves. Ezequiel diz que não sabe de nada e que está tão surpreso quanto ele. Augusto avisa que não aceitará surpresas e que desconfia de tudo e de todos. Aníbal se apresenta para Renata e Antônio e diz que tem 18 anos. Renata insiste para levá-lo ao hospital e ele acaba aceitando depois de tanta insistência. Carlos vai até Jerônimo e conta que Priscila virá amanhã para ajudar na produção das misturas para as plantações. Jerônimo fica surpreso ao saber que o enólogo é uma mulher. E afirma a Carlos que Matilde ficará cheia de ciúmes com a chegada de Priscila. Carlos diz que entre ele e Priscila não há mais nada, apesar de terem sido namorados no passado. Matilde e Carina visitam Alzira. Alzira fica feliz por Carina estar bem e ter se livrado de tudo. Matilde comenta que tudo voltou à normalidade e que isso é o que importa. Alzira lamenta apenas que Carina ainda não possa se casar com Lázaro. Carina responde que assim que o divórcio sair, eles se casarão. Matilde brinca que sua cunhadinha está renovada e já é outra pessoa. Carina diz que precisa se reerguer e tomar conta do próprio destino. Ela pergunta a Alzira quando irão batizar Luz. Alzira responde que quando um padre chegar à paróquia. Matilde menciona que um seminarista chegou na noite anterior. Alzira também fica sabendo que Marina já não está mais na fazenda. Ezequiel chega em casa desesperado e conta para a esposa que recebeu uma intimação para depor na enseada no dia seguinte sobre o caso de Álvaro. Carina fica surpresa. Ezequiel diz que não entende porque foi intimado. Matilde comenta que Jerônimo também foi chamado para depor e já prestou seu depoimento. Germano e Roberta elogiam a empresa e suas instalações para Matias. Roberta promete se esforçar e elogia seu primeiro dia de trabalho, dizendo que não imaginava que seria tão incrível, mas que está feliz. Honório entrega a Gonçalo os relatórios financeiros das últimas semanas. Gonçalo quer trabalhar e não consegue ficar sem fazer nada. Honório, sonolento, comenta que não dormiu bem à noite porque Constança apareceu em casa com uma bebê de uma das mulheres do centro e ficou com ela durante toda a noite. Germano e Roberta chegam. Germano felicita Gonçalo e diz que ele e sua família construíram um verdadeiro império. Germano também afirma que as empresas Monterrubio crescerão cada vez mais e elogia Matias, dizendo que é um jovem cheio de ideias e ambições. Beth avisa Gonçalo que Regina chegou e ele decide ir até ela. Germano diz a Gonçalo que está muito feliz por vê-lo de pé. No centro, Constança corta algumas verduras enquanto Corina ajuda. Constança elogia o talento de Corina na cozinha. Ela também menciona que Inês a repreendeu por ter comprado tantas coisas para Amparo. Corina diz que não se incomoda e que fica feliz por Constança gostar dela e de sua filha. Corina afirma que sua filha Amparo é sua razão para seguir em frente. Então, ela sugere que Constança cuide de Amparo, sem que Inês saiba. Branca conversa com Leandro e diz que Josefina não lhe dará mais dinheiro até que veja resultados do que pediram a ele. Leandro garante que naquela noite entregará todas as provas necessárias e que no dia seguinte ela terá que lhe dar o dinheiro prometido se quiser continuar com o plano. No centro de saúde, Elza aplica uma injeção na perna de Aníbal. Ele sente dor e geme. A enfermeira explica que ele terá que usar amuletas. Aníbal diz que não é dali, mas sim de Águas Quentes. Renata o chama de inconsequente por ter vindo de tão longe. Outro povoado. Aníbal revela que estava indo para Cruz do Amor. Elza comenta que todos conhecem essa fazenda. Depois de dar instruções a Aníbal sobre seus cuidados, Elza recebe os agradecimentos de Renata. Matilde e Carina retornam à fazenda. Carina comenta que devido aos antecedentes de Álvaro, logo conseguirá o divórcio. Jerônimo fica feliz por ela. Enquanto isso, Ezequiel quer conversar com Jerônimo e o chama para o escritório. Renata agradece a Antônio por sua ajuda. Antônio diz que vai até a enseada visitar o padre Severino. Elza entrega as muletas a Aníbal e o garoto sai. Renata vai atrás dele. No escritório, Jerônimo pede desculpas a Ezequiel, mas afirma que precisou prestar seu depoimento e que ele acabou sendo envolvido nisso. Ezequiel confessa que está com medo. Jerônimo garante que Duran não precisa saber o que ele vai fazer.
Então, Ezequiel confessa a Jerônimo que não quer depor, porque tem antecedentes criminais. Jerônimo fica chocado. Renata acompanha Aníbal até uma oficina mecânica para consertar sua moto. Ela pergunta se ele é parente de Augusto, dono da fazenda Cruz do Amor. Aníbal responde que sim. Renata fica surpresa. Jerônimo tranquiliza Ezequiel, garantindo que ninguém ficará sabendo que ele já esteve preso. Ezequiel diz que entende, mas que irá depor mesmo assim e espera que ninguém mais descubra seu passado. Jerônimo afirma que esses documentos não são divulgados publicamente. Ezequiel agradece a Jerônimo e sai. Renata e Aníbal chegam à fazenda de Augusto. Aníbal se apresenta. Augusto pergunta se eles já se conhecem. Aníbal responde: não, mas a minha mãe é Hortência Chaves, e ela você conhece. E muito bem, não? Augusto pede que se sentem e admite que conheceu Hortência, mas que faz muito tempo que não a vê. Aníbal então revela: eu precisava conhecer o meu pai. E esse pai é você, Augusto Duran. Renata e Augusto ficam surpresos com a revelação. Alzira visita Marina e diz que soube que ela estava ali. Alzira diz que quis vir fazer companhia a ela. Marina vê luz e percebe que Alzira está totalmente recuperada. Alzira diz a Marina que isso foi graças a ela e que se preocupa com o que ela sente. Augusto pergunta a Aníbal que estupidez é essa. Aníbal responde que não é nenhuma estupidez, e é a verdade. Augusto garante que não teve filho nenhum com Hortência. Renata pede para que se tranquilizem. Augusto se nega a aceitar que Aníbal seja seu filho, mas Aníbal afirma que sua avó lhe disse isso antes de morrer, já que sua mãe o proibia de conhecê-lo. Alzira pergunta a Marina sobre Jerônimo. Marina diz que prefere não falar dele. Alzira entende e muda de assunto. Ela pede que façam algo para se entreterem e se divertirem. Em seguida, mostra a Marina que trouxe barbantes para ensiná-la a tecer, pois, segundo ela, aprendendo a tecer, Marina aprenderá a amar. Manuela diz a Jerônimo que Renata ainda não voltou. Ele estranha a ausência da moça e liga para o telefone dela. Jerônimo percebe que Renata deixou o telefone em casa. Enquanto isso, Alzira ajuda Marina a bordar e Marina aprende. O telefone toca. Marina atende. Jerônimo pergunta como ela está e se sabe algo sobre Renata e Antônio. Marina diz que eles não estão ali. Jerônimo entende e pergunta se está tudo bem com ela. Marina responde que sim e desliga. Alzira diz a Marina que não sabe como ela aguenta ver Jerônimo com sua esposa quando o ama tanto. Augusto não acredita nas palavras de Aníbal e pede que ele vá embora. Aníbal diz que não pretendia ficar ali e que apenas queria conhecê-lo. Ele conta que sua avó lhe disse que Augusto era um desgraçado e que pensou que ela estivesse errada, mas agora sabe que o errado era ele. Irritado, Augusto quase parte para cima de Aníbal, mas Renata o impede. Aníbal diz que irá embora dali e que Augusto nunca mais saberá nada sobre ele. Augusto concorda e diz que se Aníbal veio lhe pedir dinheiro, já percebeu que ele não é bobo. Aníbal responde que não precisa de dinheiro, nem do poder dele. Aníbal sai e Renata fica aflita. Renata diz a Augusto que Aníbal pode ser seu filho e pede que lhe dê o benefício da dúvida. Ela afirma que não concorda com a forma como Augusto tratou Aníbal. Augusto admite que teve uma relação com Hortência, mas nega ter tido um filho. Renata argumenta que Aníbal veio buscar suas raízes. Ela lembra que cresceu sem um pai e sempre quis conhecê-lo. Por isso, entende a atitude de Aníbal. Renata pede que ele pense bem, busque certezas e mude de atitude com o garoto, que pode ser sim seu filho. Em seguida, ela se retira. Carina fica feliz ao saber por Lázaro que Jerônimo aceitou emprestar dinheiro para construir a casa deles. Lázaro elogia a bondade e generosidade de Jerônimo. Carina serve um refresco para Lázaro e os dois continuam conversando. Lázaro pergunta quantos filhos vão ter. Carina responde que 4. Eles se beijam. Carlos diz a Matilde que amanhã chegará a enóloga que o ajudará na produção do vinho. Matilde se alegra, pois terão mais tempo para continuar arrumando a casa com as coisas que a mãe dele trouxe. Carlos explica que Priscila não veio para substituí-lo, mas sim para ajudá-lo em algumas tarefas. Matilde comenta que foi bom eu vir a ter vindo ensiná-la a não ser tão caipira. Ela também confessa que não vê a hora de se casar e sair de lua de mel com ele. Matilde expressa sua enorme vontade de se casar com Carlos, e ele também anseia por isso. Ele diz que quer vê-la como sua esposa. Matilde declara seu amor por ele, e ele retribui.
Aníbal está andando de muletas. Renata oferece uma carona, mas ele, teimoso, recusa e faz graça. Renata diz que pode ajudá-lo mais. Aníbal responde que pretende ficar no povoado e se ajeitar. Renata oferece um emprego na sua fazenda, cuidando dos animais. Ela pede que ele cuide especialmente de sua égua, Cigana. Aníbal aceita a oferta de Renata e ela o ajuda a entrar no carro. Na empresa, Roberta comenta que pelo menos ele chegará em casa com um casaco limpo. Germano descobre que Roberta não tem namorado, mas ele, por sua vez, é casado. Roberta revela que foi casada com Matias por um tempo, mas a relação deles durou pouco. Germano fica surpreso. Roberta decide conversar com ele sobre sua vida e confessa que se sente muito sozinha. Germano a convida para jantar. Regina e Gonçalo chegam em casa. Panchita e o motorista levam as coisas de Josefina embora. Gonçalo pede que Regina reforme a casa do jeito que quiser. Ela responde que fará isso quando a empresa se recuperar. Ela diz que não tem pressa para reformar a casa e que só queria tirar as coisas de Josefina do seu quarto. Gonçalo pergunta se ela quer uma casa nova. Regina responde que está bem ali e pede que ele não se preocupe. Ela afirma que o ambiente fica mais leve sem as coisas de Josefina e que tudo começa a ser como sempre desejou. Ela e Gonçalo juntos. Sua filha Roberta no bom caminho, longe da influência de Josefina. Para Regina, isso foi um milagre da Santinha. Adriana diz a Matias que não gostou da atitude de Roberta com Germano. Matias concorda, mas prefere não se meter onde não deve e pede que Adriana faça o mesmo. Adriana diz que tentará, mas confessa que nunca suportou Roberta. Augusto, furioso, diz: "Maldito garoto, você piorou tudo aqui. Minha imagem diante de Renata se arruína cada vez mais. Preciso mudar minha opinião sobre esse intrometido." Renata revela a Jerônimo que atropelou um garoto de bicicleta que, para sua surpresa, é filho de Augusto. Ela comenta que, apesar de Aníbal ser teimoso e ignorante, sente ternura por ele e acha que tem coisas em comum. Renata diz que Aníbal ficará na fazenda até que sua moto seja consertada. Ela explica que ofereceu abrigo e comida em troca dele cuidar de sua égua, Cigana. Jerônimo se recusa terminantemente a aceitar Aníbal na fazenda, alegando que ele é filho de Augusto e pode causar muitos problemas. Renata lembra que ele sempre disse que aquela era sua casa e sua fazenda. Jerônimo concorda, mas continua negando a presença de Aníbal. Renata argumenta que aceitou a estadia de Marina, apesar do incômodo que isso lhe causou. Ela exige igualdade e pede que Jerônimo aceite Aníbal como seu convidado. Irritado, Jerônimo fica emburrado. Ezequiel está pensativo. De alguma maneira, sente que seu fim está próximo. Lázaro percebe sua preocupação e pergunta o que houve. Ezequiel responde que não para de pensar na intimação que recebeu para comparecer à delegacia do povoado. Ressalta que Augusto ficou bravo e não gostou nada da sua atitude. Lázaro pergunta se Augusto fez algo contra ele. Ezequiel responde que não, mas suspeita que ele já sabe que falou demais. Ele teme que algo lhe aconteça.